Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle servomecanismos 2. A gente vai continuar a nossa análise de sistemas digitais, fazendo agora um estudo das funções de transferência discretas e as equações de diferença. Tá? Da mesma forma que nós trabalhamos com sistemas analógicos, os sistemas discretos ou digitais, eles também têm uma função de transferência discreta que constitui aí a relação entre a saída e a entrada do sistema. Da mesma forma como a gente trabalhou aí com sistemas analógicos no domínio de Laplace. Tá? E quando trabalhamos com sistemas analógicos usando transformada de Laplace, a gente criava o modelo ou a função de transferência a partir de equações diferenciais. No nosso caso, quando a gente trabalha com sistemas discretos, a gente utiliza as equações de diferenças, que são elas correspondem ao análogo, né, a equação análoga às equações diferenciais. E as equações de diferenças, elas são equações que contêm elementos discretos, né, no tempo discreto. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, y de k menos 1, y de k menos 2, que são aí os instantes discretos para o valor de saída y. Da mesma forma, a gente tem aqui no segundo membro um termo x de k, que pode representar um sinal de entrada, também representado aí como um conjunto de termos espaçados aí ao longo dos instantes de amostragem, cada um com seu respectivo coeficiente. Para a gente poder obter a função de transferência, a gente aplica um conceito idêntico à transformada de Laplace, que seria a transformada z dessa equação de diferenças, supondo condições iniciais nulas, né? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Se vocês lembrarem do nosso estudo clássico aí com transformadas de Laplace, quando a gente fazia a transformada da equação diferencial, a gente tinha que aplicar a transformada de Laplace em cima de derivadas. Aqui nós vamos trabalhar com uma propriedade similar, que é o deslocamento para a esquerda ou o deslocamento para a direita, dependendo do que a nossa função discreta, os termos discretos estão representando. Tá? Quando nós temos termos sendo subtraídos de dentro do argumento, é o equivalente ao shift para a direita, que é um equacionamento aí bastante comum. Mas, eventualmente, a gente pode ter sistemas discretos onde a gente vai ter aí um equacionamento que corresponde a um deslocamento para a esquerda da função. Tá? Essas duas fórmulas que estão aqui nesses quadrinhos, tanto com o shift para a esquerda quanto o shift ou deslocamento para a direita, é apenas uma forma compacta de escrever o conjunto de termos que representa a transformada z de um único fator que está deslocado no tempo. Tá? A gente olhar aqui para esse termo da shift para a direita, a transformada para um determinado valor deslocado de n intervalos aí de amostragem vai ser o z elevado a esse menos n, tá? Multiplicado pela transformada da função. Isso aqui lembra muito aquela transformada de Laplace da derivada, onde aparecia o s elevado ao fator que correspondia à ordem da derivada do elemento que a gente estava fazendo a transformada. Ok? Esse somatório aqui, ele vai corresponder, no nosso caso, à soma dos conjuntos de todas as condições iniciais. Se a gente olhar o próximo slide, vai ficar um pouco mais fácil de entender isso para os casos mais básicos aí, que é o deslocamento para a direita de uma unidade e 2 unidades. Aplicando aquela fórmula do somatório do slide anterior, se eu deslocar uma unidade, a gente vai ter z elevado a menos 1, ok? Que é o menos 1 que está aqui, multiplicado por f de z, mais a condição inicial aí do instante menos 1. Ok? Se nós deslocarmos 2 unidades e aplicarmos a função que está no slide anterior, deixa eu voltar para ele aqui, nós aplicarmos esta condição, aqui, esta transformada, naquelas equações, note que tem um sinal de mais aqui. Então nós teremos z elevado a menos 2, f de z, mais
esses termos aqui, eles são originados a partir daquele somatório. Z elevado a menos 1, primeira condição inicial, mais a próxima condição inicial. No nosso caso aqui, quando a gente tem deslocamento para a direita, as condições iniciais elas são representadas pela função calculada no instante menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Ok? Por isso que aparece dessa forma. Tá? Se nós fôssemos criar aqui agora a transformada z de um f com t a menos 3 aqui, com menos 3 instantes de amostragem, apareceria um z elevado a menos 3, aqui apareceria z menos 2, f menos 2, mais z elevado a menos 1, f de menos 1, e por último aí o instante f menos 3, que é o nosso terceira condição inicial, ok? Então essa fórmula aqui, aquela somatória, é uma fórmula de recorrência, dá para a gente ir expandindo ela conforme vai aumentando aqui o número de atrasos, tá ok? Se nós trabalharmos, por outro lado, com aquela outra equação, que é uma equação de adiantamento ou shift para a esquerda, aí basta aplicar a outra formulinha do quadrinho da esquerda, que eu tinha mostrado para vocês, e aí nós teremos os instantes de amostragem, os instantes iniciais, não serão mais indicados por valores negativos, e sim valores positivos, começando a partir do zero. Então aí, quando nós estamos trabalhando com um deslocamento para a esquerda, as condições iniciais são dadas por f de 0, f de 1, f de 2 e assim por diante. Mas percebam como as equações são muito similares aí, mudando este sinal em relação à equação de cima, e aí o sinal do expoente do z aqui, que representa um deslocamento para a esquerda. Ok? Vamos ver como a gente trabalha com essas fórmulas, resolvendo dois exemplos simples aqui, em que nós temos uma equação de diferenças, ok? Que o exercício está pedindo para resolver essa equação de diferenças usando a transformada z e considerando a variável x de n, que seria a entrada, como um impulso, ok? Nessa equação de diferenças, com shift para a direita, né, eu tenho um n menos 1 aqui, a condição inicial dela é 0. Então note que foi dada a condição inicial como sendo y de menos 1. Ok? Como é que a gente resolve isso daqui? Da mesma forma que nós trabalhávamos com equações diferenciais transformadas de Laplace. Basta realizar a transformada z da nossa equação de diferenças, aplicando aquela propriedade que a gente viu ali para um deslocamento. Ok? Na nossa variável y de n, a transformada z dessa variável vira apenas uma variável no domínio z. Já a transformada z do termo que possui um deslocamento, uma unidade de atraso, vai ser dada por 3, né, que ele está aqui, multiplicado pela transformada z deste termo aqui. Tá? E se a gente voltar lá e consultar aquela formulinha que eu passei para vocês, a transformada de um termo com um atraso é y vezes z elevado a menos 1, mais a primeira condição inicial. Ok? E no segundo membro, o exercício pediu para a gente considerar esse x de n como sendo um impulso unitário. Se consultarmos na tabela de transformada z, a transformada de um impulso unitário é 1, tá? Igual a transformada de Laplace. Lembrando que a nossa condição inicial vale 0, então este termo aqui ele vai ser 0, vai ser nulo nessa equação, o que nos dá como resultado esse termo aqui de baixo, essa expressão aqui, y mais 3, y vezes z elevado a menos 1 é igual a 1, de onde podemos colocar o y em evidência, o fator comum, obtendo aqui 1 mais 3 elevado a menos 1 igual a 1. E finalmente nós podemos pegar esse termo aqui e passar dividindo aí para o segundo membro. Se nós lembrarmos que 3 vezes z elevado a menos 1 é 3 sobre z, porque z elevado a menos 1
é igual a 1 sobre z, tirando aí o mínimo múltiplo comum e simplificando as expressões, nós vamos obter esse termo aqui, z sobre z mais 3, que é exatamente a resposta da equação de diferenças, porém ainda no domínio da transformada z. Para a gente chegar no domínio discreto, temos que fazer a transformada inversa desse termo, porém essa expressão aqui ela é facilmente encontrada nas tabelas de transformada z em vídeos anteriores que eu já havia demonstrado para vocês. Então, consultando naquela tabela, nós vamos obter aí a transformada inversa já no domínio K, como sendo o menos 3, que ele vem daqui, deste termo, ok? Elevado a K, e tudo isso multiplicado por U de K, que seria aí um degrau discreto para que a gente garanta que esse nosso sinal ele é causal, ok? E essa aqui seria a resposta para esse exemplo. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo agora, onde a gente vai repetir a mesma equação de diferenças, mas dessa vez nós vamos considerar o x de n como sendo um degrau unitário e não um impulso. Tá ok? Nesse caso, o início do problema é muito parecido. Nós temos a nossa equação de diferenças, aplicando a transformada z. Isso aqui se repete da mesma forma como nós fizemos no exercício anterior, porém o segundo membro é que vai apresentar uma diferença, porque agora ele é um degrau unitário. E a transformada de um degrau unitário discreto, se nós consultarmos na tabela de transformada z, ele é dado, a transformada do degrau é dada por esse termo aqui, z dividido por z menos 1. Ok? Esse é o único fator que muda nesse momento na transformada. A nossa condição inicial permanece nula, de forma que esse termo vai ser anulado novamente. Então o primeiro membro continua igual ao anterior, e o que muda aqui é esse termo que apareceu, porque agora a gente está trabalhando com um degrau unitário. Então, colocando o y em evidência novamente, nós temos essa outra expressão, e passando esse termo dividindo para o segundo membro, nós vamos ter isso daqui, z dividido por z menos 1, que multiplica este fator aqui, ok? Que nós fizemos no exemplo anterior e sabemos aqui que isso daqui vai dar z dividido por z mais 3, ok? Então, fazendo aí as simplificações cabíveis e adequadas a essa expressão, a gente vai chegar nesse valor de y aqui, ó, z ao quadrado dividido por z mais 3, e z que multiplica z menos 1, ok? Só que agora, para fazer a transformada inversa desse termo y, nós não vamos conseguir fazer direto, porque esse valor não tem na tabela. Então o que a gente tem que fazer agora? Aplicar aí o que a gente já viu em vídeos anteriores, que seria a transformada inversa de uma função de transferência ou de uma equação, né, um fator em z, que possui aí dois polos distintos. Nós temos um polo aqui que vale menos 3 e nós temos um polo aqui que vale mais 1. Então, fazendo aí aquela sequência de passos que eu já havia mostrado para vocês num outro vídeo, nós temos que primeiro obter a transformada de uma função y de z dividido por z. Nós encontramos esse z aqui, ó, nós temos 2, né, z ao quadrado são 2z's, a gente pode passar 1 dividindo para cá, obtendo esta igualdade, y de z sobre z igual a z dividido por z mais 3, que multiplica z menos 1. Ok? Agora a gente vai trabalhar com esta função e realizar aí a expansão em frações parciais dela. Como nós temos dois polos, nós vamos dividir em dois termos, um para cada polo. Como eu já havia explicado, uma das formas da gente resolver é passar esse denominador multiplicando para o segundo membro e fazer as simplificações aí que forem adequadas, de onde a gente vai obter essa expressão aqui, ok? Quando a gente chega nessa expressão, basta substituir um polo por vez, né? Então vamos substituir primeiro o valor aqui do primeiro polo, ó, z igual a 1, ok? Ao substituir z igual a 1 nesta expressão, desse lado nós vamos ter 1, e desse lado esse termo será cancelado e teremos só o termo em b, dando aí 4b, de onde que o valor de b
fica sendo 1/4. Para o segundo polo, menos 3, dessa vez nós teremos menos 3 aqui no lugar do z, esse termo em b será cancelado, e aqui nós teremos um menos 4 multiplicando por a, de onde que o valor de a passa a ser 3/4, ok? Então, retornando aí a nossa expressão com as frações parciais originalmente expandidas aqui, né? Substituindo os valores de a e b que nós encontramos, o a é 3/4, o b é 1/4, e aí, lembrando que esta expressão que nós fizemos a expansão não é exatamente a que a gente tinha em mãos, era esta expressão y de z sobre z, portanto nós temos que devolver agora esse z que pegamos emprestado para o segundo membro, e ele vai para o segundo membro multiplicando os dois fatores. Tá? Nessa expressão aqui eu deixei o 3/4 e 1/4 separadinho aqui dos termos em z, para que a gente possa localizar esses termos facilmente numa tabela de transformada z. Agora que a gente fez essa separação, se consultarmos a tabela aí de transformada z, nós vamos ter aí 3/4 que multiplica esse termo aqui, que equivale a menos 3 elevado a k, e 1/4 que multiplica esse termo aqui, que equivale, se vocês lembrarem, isso aqui é o degrau, cuja transformada vai dar 1 elevado a k, que vai dar 1 mesmo para todo o valor de k. Por isso eu nem coloquei o 1 aqui, deixei só o valor 1/4. E coloquei explicitado aqui esse fator todo multiplicando por um degrau unitário, só para garantir aí que o sinal que a gente está trabalhando é um sinal causal, ok? Bom, pessoal, por enquanto esses dois exemplos aí dão a ideia de como a gente trabalha com equações de diferenças. Notem que a gente usou aqui, eu usei nesses dois exemplos condições iniciais nulas para dar só uma simplificada no cálculo aí do vídeo. Mas se fossem valores diferentes de zero, bastaria colocar os valores numéricos ali e o que você teria seria só uma expressão um pouco maior para trabalhar, mas a sistemática de resolução do exercício seria exatamente a mesma. Tá ok? Bom, para essa aula, que é a primeira parte do nosso estudo de funções de transferência discreto, eu vou terminar por aqui. E na sequência a gente faz um outro vídeo aí, dando continuidade a esse tema. Tá ok? Obrigado por participarem e assistirem os vídeos e até a próxima.